Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Especial Informação aqui na MBC. É sempre assim, nós sempre que a notícia assim o justifica, abrimos esse espaço para conversar sobre os variados temas da atualidade política nacional, econômica, mas também olhar para o nosso continente e outras realidades. No caso vertente, esta noite vamos falar mesmo dos desafios da comunicação social no nosso espaço lusófono. Temos aqui conosco José Matuta, ele que é o Diretor Nacional de Publicidade no Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social em Angola. Ele está cá em Moçambique em visita de trabalho e decidimos convidá-lo para falarmos um pouco daquilo que tem sido a realidade da comunicação social em Angola, a sustentabilidade dos próprios meios, mas sobretudo também olhar até que ponto Moçambique e Angola podem de facto aumentar cada vez mais a sua ligação, partilhamos a mesma língua, estamos na mesma região da SADC, mas se formos olhar para os números, a cooperação entre Moçambique e Angola não é aquilo que, por exemplo, do ponto de vista político representa. Portanto, é importante que, para além da dimensão política, haja essa circulação de conteúdos, essa circulação de pessoas, para que efetivamente essa cooperação saia do aspecto político, passe a ser uma cooperação também entre pessoas comuns. José Matuta, seja bem-vindo aqui ao nosso espaço especial de informação aqui na MBC. Primeiro queremos agradecer a sua disponibilidade para dentro da sua agenda apertada aqui em Maputo. Sei que é a primeira vez que está cá em Moçambique. Com que impressão ficou? Já agora, boa tarde a si e boa tarde extensiva aos telespectadores. Na verdade, estou muito feliz por estar aqui em Maputo. É um desejo já antigo de conhecer Maputo, uma cidade que sempre ouvi falar, sempre acompanhamos. Aliás, Angola e Moçambique têm relações históricas, desde os movimentos de libertação, e, portanto, sempre tive esse desejo de conhecer Moçambique, sobretudo Maputo. Estar aqui está a ser muito bom. Estou surpreendido pela positiva. Estou a gostar de estar aqui em Maputo. Estou a gostar de ver a Vibrante e a forma como o povo moçambicano acolhe. Portanto, não difere muito do povo angolano. Aliás, nós temos o nosso gingar, temos a nossa energia vibrante, né? no sangue. Portanto, isso acaba sempre por termos aqui pontos de convergência, né? que acabam por nos unir, e temos aqui pontos em comum, né? E, aliás, como eu dizia mesmo, que eu sou defensor de mais fortalecimento de relações, não políticas só, de povos, né? Por vezes nós vamos muito longe, queremos ir para a França, Portugal, não, temos aqui países, coisas boas por se explorar. Eu tive, por acaso, andamos pela ponte, né? Fomos lá ao outro lado da margem, na Catemba, conhecer, paisagens lindíssimas. Portanto, eu acho que é um Moçambique que todos devemos contribuir para mostrar ao mundo, né? Todos, enquanto africanos, enquanto palopes também, enquanto povos irmãos, temos esse dever, né? Também temos esse imperativo moral também de levar essa mensagem. Não daquele Moçambique que os europeus querem mostrar-nos, né? Mas sim um Moçambique que nós estamos a viver, estamos a constatar, estamos a ver o trabalho feito, a vibração, as oportunidades, enfim. Portanto, no fundo, é dizer que é um país bom. Estou a gostar muito de estar cá, entre vós, e espero voltar mais vezes. Portanto. Em Angola, por exemplo, em Moçambique, nós já tivemos um Ministério de Informação no passado, mas desde a abertura, digamos assim, para o multipartidarismo, o Ministério da Informação foi visto como uma espécie de um instrumento ideológico. Desmantelou-se basicamente o Ministério, ficamos com um gabinete de informação. Qual é o papel do vosso Ministério? Sei que agora introduziram lá também as tecnologias de informação, as telecomunicações. Qual é o papel desse Ministério, digamos assim, no quadro da comunicação social angolana? Bom, olha, no quadro da comunicação social angolana, sim, o Ministério da Comunicação Social, portanto, foi sofrendo metamorfoses, né, ao longo desses anos todos, e ele acaba sempre por ser um ministério importante. Sabe que em países como nossos, com pouco mais, com 50 anos de independência, a comunicação é importante, porque ela assume sempre uma componente quer de formação, quer de informação,
mas sobretudo também de mostrar aquilo que é o país, para o mundo, enfim, portanto, sobretudo na formulação de políticas, na regulação do próprio mercado, enfim, portanto, esse Ministério acaba sempre por assumir um papel importante. Hoje nós, sobretudo numa altura em que nós vivemos a era de informação, porque não basta estar aí, precisa comunicar, precisa olhar para o ecossistema da comunicação, independentemente de público ou privada, portanto, e olhar para elas com olhos de ver. Portanto, ela, ao longo desses anos todos em Angola, portanto, o entendimento sempre foi olhar para a comunicação, dar-lhe a devida importância, né? Porque a comunicação acaba por ser estratégica, né? E, aliás, tal como em Angola, no princípio, teve o Ministério da Informação, portanto, no fundo, o papel lá do Ministério sempre é aquele, mas vai sofrendo aquelas mudanças de denominação, portanto, foi o Ministério da Informação, depois passou para o Ministério da Comunicação Social, mais tarde havia aqui no quadro da reforma administrativa de fundir ministérios, juntou com o Ministério das Telecomunicações e Tecnologias de Informação, passou a ser Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, mas sempre a desempenhar o seu papel, né, que é de formulação de políticas, de comunicação social, de produção de conteúdos, porque isso acaba hoje por ser estratégico, da moldação do comportamento, na formação, na regulação, porque sabe, sociedades como as nossas, ainda não muito maduras, né? Portanto, há aqui uma necessidade de maior regulação estatal, e quando falamos da regulação estatal, não pressupõe asfixiar o espaço público, né? Mas pressupõe criar aqui regras, portanto, e o Estado, tal, numa economia de mercado, tem a obrigação de criar regras para poder proteger todos, portanto, e a comunicação social, como é óbvio, não pode deixar um vazio, né? Precisa aqui que haja uma instituição que vela por isso, que segure por isso e que defina políticas capazes de gerar aqui equilíbrio e capaz também de proteger o interesse público e capaz também de proteger as populações, mais informação, mais... Quem tem essa obrigação, por exemplo, em Angola, quer do ponto de vista constitucional, o Estado tem que garantir isso. Logo, olhando para a importância do assunto como tal, há aqui uma necessidade de ter aqui um departamento ministerial que vele e que olha para isso. Como é óbvio, portanto, há aqui também uma necessidade de ir adaptando-se aos contextos, né? Portanto, hoje o contexto é outro e os desafios, portanto, também vão se renovando, né? Portanto, mas o objetivo é sempre o único, portanto, a regulação, definição de políticas como forma, primeiro, de fomentar o crescimento de mais atores, isso requer políticas públicas concretas, mas para além disso também há aqui uma necessidade de regulação como forma de proteger as próprias empresas, porque hoje o mundo é uma aldeia global, né? Hoje quase que já não há fronteira, então tem que haver aqui uma regulação capaz de proteger os nossos interesses, o interesse do Estado e também proteger os menos desfavorecidos, portanto, porque eu sou daqueles, por exemplo, que defendo a regulação mista, né? Por um lado, uma autorregulação focada em questões de detalhe, mas por outro lado, a questão da regulação estatal que olha para questões macro e que olha para questões estruturantes. E olhando para aquilo, por exemplo, é diretor nacional da área de publicidade. Esta área faz o que necessariamente? Coordena o que concretamente dentro do Ministério? Bom, a Direção Nacional de Publicidade acaba por ser um serviço executivo direto do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. Portanto, tem aqui o papel de propor ao Ministério a formulação de políticas públicas setoriais, né, para esse setor da publicidade, mas, por outro lado, assume também aqui um outro papel de supervisão e regulação do próprio mercado, né? Portanto, a publicidade em Angola, o mercado publicitário é um mercado regulado com regulação estatal. Sim. E aqui o Ministério acaba, através da sua direção, que é a direção que eu dirijo em Angola, a Direção Nacional de Publicidade, acaba por assumir aqui o papel de regular, de supervisionar o mercado, de criar políticas, de propor políticas
no sentido de fomentar o próprio mercado, né? Porque a publicidade é importantíssimo para promover a competitividade, para promover a concorrência, né? Porque onde há concorrência deve haver publicidade. E, por vezes, essa publicidade deve sempre estar elaborada, construída, com base em padrões e normas que nós temos ali, que chamamos a Lei Geral da Publicidade. É uma lei que regula todo tipo de publicidade, independentemente do meio, né? Portanto, da televisão, da rádio, do outdoor, da internet. Portanto, toda a publicidade no nosso ecossistema é regulada por essa lei. Portanto, e a fiscalização, o cumprimento disso também acaba por passar por esta direção, fazer o acompanhamento, monitorização, porque sabe que hoje a publicidade, quando ela é feita violando determinadas normas, ela também acaba por pôr em causa a concorrência e viola direitos do consumidor. Sim. Portanto, aqui há uma necessidade aqui de proteger os consumidores. Portanto, em Angola, vocês têm um ecossistema que permite este mecanismo de controle, digamos assim. Exatamente. Aqui hoje, regulação. Hoje as novas tecnologias de informação e comunicação acabam também aqui por nos criar aqui alguma facilidade em monitorar, em acompanhar. Imagine colocar um determinado canal de televisão, de rádio, 24 horas em monitoramento, as publicidades vão passando, portanto, há, por exemplo, restrições relativamente à publicidade de bebidas alcoólicas, publicidades de jogos, de fortuna no azar, portanto, esses jogos, sabe que nós somos países em que temos uma boa parte da população com pouca instrução, né? E a publicidade pode manipular. Né? Hoje, infelizmente, os nossos mercados abriram-se muito, entraram grandes empresas de apoio. Exatamente, acabaram por entrar. Nós aqui em Moçambique não há regulação nesse setor, é um pandemónio que gera desgraças profundas em muitas famílias. E este problema é transversal. Hoje o problema das bets não está só em Moçambique, não está só em Angola. Portanto, é um problema que hoje nós tivemos recentemente no encontro Brasil-Angola sobre publicidade, em que um dos desafios também que se colocou é relativamente a essa dos bets. Portanto, hoje os europeus até controlam mais, mas nas economias mais emergentes, nos países em crescimento, em via de crescimento, portanto, os investidores desse setor acabam por encontrar maior oportunidade. E é preciso ter muito cuidado como forma de não se manipular as pessoas, né? E o que se pode sempre passar aqui, sobretudo aos nossos jovens, é de que o futuro, a realização pessoal não pode estar na sorte, né? Então deve estar centrada no estudo, no trabalho, na dedicação diária e permanente. Só assim é que nós conseguimos os nossos resultados, nossos objetivos. Portanto, e é importante desconstruir isso, e é importante que essas empresas de aposta, na medida que eles fazem os seus anúncios, têm que ter um conjunto de responsabilidades que têm que assumir, sobretudo nas mensagens que passam. Por exemplo, a lei angolana determina que é obrigatório, há um horário que essas publicidades não podem passar, né? de jogos. Portanto, não é qualquer horário que... Não é qualquer horário. Não é qualquer horário que essa publicidade passa na rádio ou na televisão. E, por outro lado, há restrições também. Portanto, há zona que não se pode colocar, em casos de outdoors, né? E, por outro lado, há aqui também restrições, obrigatoriedade da mensagem. Portanto, a questão, jogue com responsabilidade, proibido para menores de 18 anos. Portanto, isso tem que ser muito claro. Claro, na comunicação. Portanto, isso é obrigatório. Portanto, são conjunto de pressupostos que vamos colocando na norma como forma de proteger. Por isso é que eu disse há instante que a regulação estatal tem essa obrigação também. Portanto, a regulação do mercado tem esta obrigação, sobretudo, de proteger. Né? Por um lado, há um mercado que surge, empregos que isso gera, os impostos que o Estado arrecada, mas, sobretudo, há um conjunto de famílias que nós precisamos proteger. E a responsabilidade, a nossa responsabilidade enquanto regulador, né, tem se cingido mais, sobretudo, em proteger as famílias. Uma outra questão que eu queria colocar também é olhar para o panorama geral da comunicação social em Angola. Quando o presidente João Lourenço iniciou aquela cruzada contra os marimbondos e tal, muitos meios de comunicação social que eram teoricamente privados, concluiu-se que afinal foram construídos com base em fundos públicos. Muitos desses órgãos reverteram para a esfera
da esfera pública. E há quem diz que não, neste momento Angola vive uma espécie de asfixia democrática, no sentido que é uma espécie de monólogo, quer dizer, o Ministério controla praticamente todos os mídias relevantes. É verdade isso? Não, isso não é verdade. Sim. Isso não é verdade. Tal como é Moçambique, Angola, há imprensa privada aí a funcionar, há canais privados de televisão a funcionarem perfeitamente, jornais, rádios, há muitas rádios em Angola, nós temos todos os dias, aliás, rádios com linhas editorial de ataque ao governo todos os dias, né? Portanto, há liberdade de expressão, há liberdade de imprensa. Agora, o que devemos aqui fazer é sempre separar as águas, né? Portanto, uma coisa é um determinado investidor que tem os seus recursos e que faz um determinado negócio e esses investidores estão ali. Agora, o que acontece é que no quadro desse processo de combate à corrupção, de recuperação de ativos, né? Portanto, são ativos, são investimentos que foram feitos com dinheiro do Estado, portanto, o Estado é o dono, o Estado simplesmente teve que reaver os seus ativos, estavam em outras mãos, portanto, nada mais do que isso. Mas isso não fragilizou, digamos assim, a liberdade de imprensa não fragilizou o pluralismo, digamos assim? Não fragilizou. Sim. Por uma razão muito simples, porque não são a maioria, porque tem outros canais privados de televisão. Mas esses parece que eram os mais relevantes. Não, mas sabe que isso é um pouco o sururu que se cria, né? São um pouco as narrativas que se colocam no espaço público sempre inclinadas com um determinado objetivo. Sim. Mas quem vive, quem conhece, quem acompanha agora, sabe que há outros canais de televisão, há canais de rádio, por exemplo. Nós temos, por exemplo, o principal partido da oposição com uma rádio que não devia. Tudo bem que é uma rádio comercial, mas que depois tem aqui outros objetivos políticos. Nós temos outros canais de rádio, todos os sábados, debates de ataque. Então, há liberdade. O que acontece é que houve investidores, houve empresários que criaram estruturas com dinheiro do Estado simplesmente queria reaver o dinheiro. E, aliás, repara que neste momento está em curso o processo, há um programa do governo de Angola, que é o PROPRIV, que é um programa de privatização, porque o Estado entendeu que não pode estar em tudo. Não pode gerir canais. Exatamente. Exatamente. E os privados precisam ocupar os seus lugares, mas por alguma razão o Estado, sem intenções, o Estado acabou por ficar com ativos. O que é que o Estado vai fazer nos próximos tempos é alienar esses ativos aos privados. É o que está em curso neste momento. Aliás, é público esse documento. Se consultar o programa de privatizações do governo de Angola, está ali, vai encontrar a TV Zimbo, Grupo Média Nova. Portanto, eles estão ali e, a dado momento, elas serão vendidas, quer na Bolsa, enfim, portanto. E o processo está a decorrer perfeitamente. Portanto, a narrativa por que se quer criar, que o objetivo é asfixiar, não é isso. Aliás, há empresários do outro tempo, há empresários desavindos hoje com o poder e que têm os seus órgãos de comunicação social, ninguém fechou, porque eles fizeram com seus próprios meios. O que o governo fez é reaver aquilo que é do Estado, o que é de todos nós, né? Porque não podemos permitir que um pequeno grupo fique com o que é de todos. Tão simples quanto isso. E, por outro lado, a segunda fase, o próprio Estado percebeu que não pode deter tudo e que certos ativos, se eu já tenho um canal público, não preciso ter outros, não. O objetivo é, depois, nos próximos dias, vender e colocar esse dinheiro ao serviço dos angolanos, para melhorar a vida dos angolanos, que tem sido o desafio que o atual governo tem estado a enfrentar. Em relação às plataformas de distribuição, estamos numa época da chamada televisão digital. Como é que Angola funciona essa questão das plataformas de distribuição de sinais? São públicas, são privadas? Como é que isso funciona em Angola? Não, as plataformas, nós temos as públicas e também temos privadas. Né? Temos uma pública, também por razões desse processo de recuperação de ativos, foi parar para as mãos do Estado, e temos também os privados. Agora, a questão das plataformas de distribuição de canais hoje, o que Angola vai fazendo, sobretudo, é ir acompanhando, sobretudo ter um quadro regulatório robusto, que acaba, por vezes, por acompanhar.
Hoje nós mesmo, do ponto de vista do mercado publicitário, do ponto de vista porque a lei angolana da publicidade, lei geral da publicidade, fala do protecionismo, fala da proteção da indústria angolana de publicidade, né? E por vezes hoje com as novas plataformas de distribuição, com a internet, hoje às vezes a fronteira é tênue, né? Portanto, por vezes uma publicidade de um canal português que está a ser vista em Angola, também uma publicidade que era para o mercado angolano ou português também pode acabar por passar no mercado. Há aqui uma necessidade de acompanhar isso. Não beneficiar muitas vezes dos recursos, não pagar, digamos, no mercado angolano. Sim. Exatamente. E o que nós temos estado a fazer neste momento é regulamentar. Né? Portanto, a questão que nós temos estado a fazer é da regulamentação das leis, porque regulamentar acaba, por, no fundo, é dar eficácia a algumas normas que por vezes não são claras. Depois, na regulamentação, nós acabamos por, de forma específica, dizer como é que isso deve se proceder. Né? O caso, por exemplo, a lei fala da proteção da indústria angolana, mas dizer proteger é vago, né? Portanto, nós precisamos aqui dar alguma eficácia a esta norma, dizer como é que vamos proteger. Né? Portanto, esse é todo um trabalho que nós temos estado a fazer lá em Angola, claro que por vezes mal compreendidos, mas aqui procuramos sempre melhorar o mecanismo de comunicação, de proximidade com os operadores privados, no sentido de dizer, olha, o que nós estamos a fazer é para proteger isso, mas sobretudo também proteger-vos também, né? Porque nós tivemos casos em que em Angola é proibido publicidades de álcool, né? Em horários até 21 horas. Portanto, acontece que às vezes há jogos, e jogo em que tem direito de transmissão, que vem lá de fora, que vem acoplado uma marca de bebida alcoólica, que quer que passe. Portanto, há um conjunto de questões que por vezes é preciso olhar no detalhe e também fazer entender ao operador que isso é um país. Obviamente que por vezes, se lá no país deles tem restrições, por vezes o horário dele lá não é o mesmo horário que nós aqui, portanto temos que encontrar aqui formas de ir dando fazendo esse acompanhamento, mas sobretudo monitorando o mercado, porque a publicidade ela fomenta o consumo, mas também pode manipular comportamentos, né? Portanto, por isso é que aqui o Estado deve sempre aqui assumir um papel preponderante de proteção, quer das empresas, mas também, sobretudo, de proteger as famílias ou os consumidores, que acabam por ser os destinatários finais da mensagem publicitária. E uma outra questão que eu queria colocar é olhar para como é que os mídias privados angolanos sobrevivem. Sobre publicidade, como é que funciona a dinâmica do mercado? Olha, esse é um grande desafio. Esse é um grande desafio. O financiamento dos órgãos de comunicação social, não digo os públicos, não, mas sobretudo os privados. Teoricamente, a publicidade é a principal fonte de receita, né? Deve ser a principal fonte de receita dos órgãos de comunicação social. Mas, por vezes, os órgãos de comunicação social acabam por ressentir também, né? Porque nem todos acabam por ter publicidade, porque às vezes esse mercado também, os recursos são escassos. Aliás, nos próprios departamentos de comunicação das grandes marcas, quando há alguma crise, a primeira coisa que eles cortam é a comunicação. Então, os órgãos de comunicação vão ressentindo, né? Portanto, vão também pedindo aqui algum auxílio do governo. E, por vezes, o que o governo angolano tem feito para ajudar esses órgãos de comunicação social é através de pacotes de publicidades institucionais. Né? Por vezes é distribuir um pouquinho mal pelas aldeias, não muito, mas um pouquinho. Mas qual é o critério? Isso não corre o risco de o governo está a cooptar a imprensa privada? Não se trata de cooptar, aliás, até porque eles precisam mesmo. Agora, a questão dos critérios, os critérios são sempre os mesmos, né? Por exemplo, a audiência, né? Nós temos aqui um critério objetivo, né? Então, temos os estudos de audiência, com os estudos de audiência nós temos mais ou menos quais são os órgãos mais vistos, em função também, não só os órgãos, por vezes o target que o governo quer atingir também, isso também diz muito, e ali vamos vendo. Isso não é como a gente queria, porque também temos as limitações,
gostaríamos de fazer mais, mas pronto, infelizmente não temos conseguido fazer mais, mas no fundo hoje os órgãos acabam por enfrentar os desafios que todos, qualquer órgão, aqui em Moçambique, na África do Sul, em Portugal, todos vão enfrentando. Aliás, nós temos exemplos de órgãos de comunicação social em Portugal que vão fechando, né? Estão a despedir em massa porque não estão a aguentar, porque não estão... Portanto, e depois hoje também com as novas tecnologias de informação, com as redes sociais, com a internet, portanto, a concorrência dos órgãos de comunicação social tradicionais tem sido as grandes plataformas. Né? As grandes plataformas na internet, é que tem sido hoje... Essas Google, YouTube... Exatamente, tem sido essas grandes concorrentes desses órgãos. Agora, que nós temos estado a aconselhar, sobretudo aos órgãos de comunicação social, a primeira coisa, devem se unir para depois poderem defender os seus interesses. E, obviamente, o governo, sempre que possível, procura sempre dar aí alguma mão na formação de jornalistas. O Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação, tem estado a apoiar muitos órgãos de comunicação social, até órgãos críticos ao governo, com material, enfim, portanto, como forma também aqui de promover o acesso à informação, né? Portanto, agora, o apelo tem sido sempre o de responsabilidade, porque uma coisa é liberdade, mas essa liberdade deve ser exercida com alguma responsabilidade. E há um outro trabalho que o próprio Ministério tem estado a fazer através do Centro de Formação dos Jornalistas, que é a questão da formação dos jornalistas. Portanto, há um conjunto de pacotes de formação gratuitos para jornalistas de vários órgãos de comunicação social, não só de técnicas de jornalismo, mas sobretudo também de ética e de ontologia profissional, né? Portanto, há um conjunto de disciplinas, de matérias, que auxiliam os próprios jornalistas no exercício da atividade, portanto, que o Centro de Formação de Jornalistas afeto ao Ministério tem estado a promover, porque nós entendemos sempre que para termos aqui uma informação com qualidade é preciso formar as pessoas, né? Porque hoje, com as redes sociais, o que por vezes tem surgido é um pouco banalizar um pouco isso, né? E nós somos sempre, eu pessoalmente defendo que as redes sociais nunca vão substituir os órgãos de comunicação social tradicional. Agora, o jornalista precisa ser formado nessa perspectiva para perceber qual é o papel dele, né? Uma coisa é o A ou o B colocou algo nas redes sociais, mas o jornalista cabe a missão de dar o tratamento jornalístico. Dar o tratamento jornalístico pressupõe cruzar a informação, cruzar as fontes, portanto, a busca do contraditório, portanto, essas regras básicas, portanto, são importantes e, por vezes, uns acabam por violar essas normas básicas, por vezes até por ignorância, por desconhecimento, né? Mas o que nós devemos sempre procurar fazer é municiá-los, promover ações de formação. Aliás, nós tivemos o ano passado, por exemplo, graças a um protocolo que o governo tem com vários governos pelo mundo, que o Ministério seleciona um conjunto de jornalistas de vários órgãos de comunicação social e que vão fora, em vários países, graças a vários protocolos, e têm formação. Portanto, essas pessoas, quando voltam, não voltam mesmo as pessoas, portanto, vão percebendo que vai tendo uma visão mais global, mais holística, né, das coisas, mas, sobretudo, vai fazendo o seu trabalho com mais rigor, conhecendo mais as normas deontológicas da profissão, mas, sobretudo, tendo atenção de que a liberdade de dar o murro termina onde começa o nariz do parceiro, sempre. E que as liberdades têm limites e, sobretudo, a liberdade devem ser exercidas com responsabilidade, sobretudo, e o jornalista deve fazer o seu trabalho com responsabilidade. Só assim é que ajuda a formar, ajuda a informar, porque nós, o jornalista tem aqui um papel fundamental nos nossos países, né? Portanto, hoje, com as redes sociais e um pouco o que vai acontecendo, o jornalista não pode ser mais um incendiário, né? Portanto, hoje, o desafio que os nossos países hoje têm, passa sobretudo pela formação, passa pela educação. E a educação não é só na escola, né? Portanto, os órgãos de comunicação social também têm aqui uma missão, sobretudo,
de promover a literacia, né, digital, a literacia dos médias, portanto, como é que o próprio ouvinte, como é que o próprio telespectador, como é que o próprio utilizador de internet consegue identificar o que é fake news, o que não é fake news. Portanto, eu, por exemplo, com o nível de literacia que tenho, sempre que recebo uma mensagem de alguma coisa, a primeira coisa que faço, eu vou cruzar. Sem fazer de jornalismo, eu vou cruzar a informação. Vou ver se, olha, dizem que isso saiu no órgão X, vou lá primeiro ver, né? Porque hoje em dia eu posso pegar a logomarca de um canal, fazer algo com tal coisa. E esse canal faz rapidamente. Exatamente. E esse canal, se calhar, nunca difundiu aquela informação. Mas nós temos também a responsabilidade de passar aos nossos cidadãos de que, quando recebe isso, deve ter a responsabilidade de cruzar, de ir lá na fonte, confirmar se de facto esse órgão difundiu isso. Mas às vezes o que ocorre é, pegou, partilhou, as más notícias tornam-se virais com muita facilidade, com muita rapidez. E também nós aqui, os órgãos, têm obviamente a responsabilidade de promover aqui a literacia dos médias. Mas olhando, por exemplo, para Angola, há sempre principalmente a nível da imprensa portuguesa, há uma ideia que se cria, e nós, aqui em Moçambique, através dessas plataformas de distribuição, WhatsApp, acabamos tendo acesso não só a canais angolanos, mas também a canais portugueses. Noto ali uma animosidade, uma ideia que se criou dentro da imprensa, porque Angola é uma ditadura, que não há liberdade de imprensa. Como é que avalia? Por que razão essa animosidade que existe? Olha, repare, com toda a sinceridade, eu não consigo até dizer o porquê. Portanto, só mesmo eles são esses canais, esses órgãos que podem, se calhar, terão elementos suficientes para isso. Mas mesmo se nós formos na literatura, ver a definição de uma ditadura, olhar para as características de uma ditadura, obviamente que Angola não é. Obviamente que não é. Portanto, onde há ditadura, não há censura. Onde há ditadura, há censura. Em Angola não há censura nos órgãos de comunicação social. Os fazedores de opinião fazem as suas opiniões, falam, e obviamente que depois há sempre aquela questão da manipulação, né? Portanto, se eu chego aqui e ofender o A ou o B, portanto, esse A ou B tem o direito de abrir um processo contra mim, né? Mesmo que seja um ministro, mesmo que seja um presidente, portanto, ele tem um nome a velar, né? Portanto, por isso é que eu disse há instantes que a liberdade de dar o murro termina onde começa o nariz do parceiro. Portanto, eu não posso achar que eu tenho a liberdade de fazer e desfazer. Não, e que tem havido às vezes é que algumas pessoas vão fazendo das suas e depois constroem uma narrativa que procuram vender. Infelizmente, hoje nós, uma boa parte nos países africanos, temos muito isso, né? De alguns compatriotas nossos que depois vão para o outro lado, por vezes por razões pessoais, por agendas pessoais, e acabam por criar factos políticos. Aliás, eu ainda ontem falava com um amigo, num jantar, de um determinado jovem, por exemplo, para conseguir asilo num determinado país, criou um facto político em Angola, para ser manchete nos jornais de quando ir pedir asilo e mostrar. Portanto, é um perseguido. Exatamente, mas não foi nada perseguido. Ele criou porque ele achou que... Portanto, são questões que são profundas, né? E hoje, o apelo que eu faço sempre é que nós não podemos conhecer os países pelos óculos dos outros, né? Portanto, nós não podemos conhecer Angola através dos óculos que a mídia portuguesa passa. Tal como eu não posso conhecer Moçambique com os óculos que uma determinada mídia portuguesa ou uma outra qualquer vai me dar para ouvir. Eu estou aqui, por exemplo, em Moçambique pela primeira vez. Eu andei pela cidade, andei pelos bairros, mas deixa que eu lhe diga que também não é bem isso que nos passam de Moçambique. Não é? Por isso é que eu disse logo no princípio que eu estou surpreendido pela positiva. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que eu não posso olhar Moçambique com os óculos que o antigo colono quer me dar para olhar para Moçambique. Não, nós os africanos precisamos conversar, precisamos dialogar, precisamos nos visitar mais. Portanto, se eu estou aqui a poucas horas daqui, por que é que eu tenho que conhecer Moçambique de um órgão, de uma televisão que está lá a sei lá quantos mil quilómetros, né? Nós precisamos aqui quebrar esse paradigma, precisamos quebrar isso e precisamos, por vezes, colocar o interesse dos nossos países acima dos nossos interesses pessoais.
O que não deve haver, de facto, é essa coisa. Tivemos o caso de que o Moçambique é o segundo país mais pobre do mundo. Quer dizer, isso não faz sentido, né? Portanto, não precisa ser especialista em estudos e sondagens para perceber que vamos lá auditar essas variáveis, né? Portanto, e por vezes essas organizações internacionais que produzem estudos querem nos impingir, querem, como dizia alguém, querem mostrar um problema para ele depois trazer a solução para fazer dinheiro. Portanto, nós temos que nos despertar, nós temos que acordar, né? O africano precisa acordar, de facto, mas voltando à sua questão, é que, como eu dizia mesmo indo para a literatura, o que é uma ditadura, as características de uma ditadura, não tem nada a ver. Se ligar os canais angolanos, olhar o que se fala em Angola, o que se escreve em Angola, o que os partidos falam, os partidos fazem, a liberdade de circulação, a opinião das pessoas, sobretudo nos debates, ninguém falou e no dia seguinte foi à cadeia porque exprimiu uma ideia. Isso não existe. Há um conjunto de pessoas para criar um facto com objetivos inconfessos e, por vezes, com agendas pessoais. E não medem meios, né? Portanto, acabam por manchar a imagem do país, mas a minha mensagem é sempre que nós não podemos ver os nossos países africanos com os óculos que esses órgãos de comunicação europeus querem nos passar. Zé Matuto, muito obrigado por esta conversa. Espero que seja a primeira de várias conversas que vamos ter aqui. Para nós é sempre um prazer receber cá alguém que possa falar da realidade do seu país com essa factualidade. De fato, muitos de nós reproduzimos, né? Aquilo que ouvimos, porque a SIC disse, o André Ventura falou, e por aí adiante. E acabamos criando aqui um quadro, se calhar, que não corresponde. Eu é que agradeço. Eu confesso-lhe que estou maravilhado por tudo que eu vi aqui. Portanto, é um projeto de jovens, é um projeto ambicioso, portanto, com margem de crescimento muito grande. Nós precisamos dialogar mais, precisamos falar mais. Portanto, tal como disse, não podemos deixar que uma pessoa que não está aqui nos diga o que somos e o que devemos fazer. Portanto, nós temos que ser os protagonistas da mudança que nós queremos, e a mudança não pressupõe revoluções e tal. Não, a mudança começa pela educação, pela formação, pela literacia. Precisamos puxar pelos jovens, precisamos perceber que a vida não começa e não acaba nos partidos. Os partidos são veículos para a participação pública e que também podemos participar sem partido, que é possível fazer as coisas, que cada um tem responsabilidades, né? Mais do que A ou B. Eu, enquanto cidadão, o que é que eu estou a fazer para o meu país? O que é que eu estou a fazer para mim mesmo, para a minha família? Acordo de manhã, vou trabalhar, o meu comportamento lá no trabalho, como é que tem sido? Enfim, ou seja, nós precisamos, de facto, encorajar, né, o trabalho que vocês estão a fazer, jovens, e devem nos inspirar, de facto. E nós devemos trocar mais conhecimento, devemos trocar mais informações sobre os nossos países, devemos trocar mais oportunidade de negócios. Portanto, eu quero que os empresários moçambicanos prosperem em Angola, os empresários angolanos devem prosperar em Moçambique. Tem que haver trocas comerciais, portanto, há produtos interessantes. Olha, eu no jantar estive aí a beber uma bebida de produção nacional espetacular, não há melhor, até onde eu sei, não vi melhor que aquilo. Portanto, por que não? Por que é que não levamos isso para Angola? Por que é que não levamos para aí? Por que é que Moçambique nos exporta isso? Portanto, há muita coisa para se fazer, e que os órgãos de comunicação social assumem aqui um papel preponderante, assumem aqui um papel fundamental. Não nos deixemos manipular. Não nos deixemos manipular. Portanto, nós devemos ser os atores, os protagonistas daquilo que nós queremos fazer. Portanto, nós é que conhecemos a nossa realidade, nós é que conhecemos a nossa forma, e nós devemos, de facto, sentar e conversar, dizer sempre o que é que nós queremos para o nosso país, né? E olhar também para os nossos países, a cultura, a história. Tem especificidade, tem a sua forma típica. Não é, por isso é que volta e meia, modelos importados do Ocidente nunca dão certo em África. Portanto, nós precisamos ter nossos laboratórios para soluções dos nossos problemas. E
Nós, os jovens, de facto, temos aqui um papel, somos os soldados que vamos protagonizar essa mudança, esse despertar de que a vida não começa nos partidos. Há um país que nós precisamos construir, nós precisamos produzir. No campo onde eu estiver, vou produzir pequena banana, vou exportar, vou levar aqui, vou vender. Portanto, precisamos fazer isso. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que tem estado a fazer. E eu tenho estado a acompanhar nas redes sociais e devo mesmo confessar que tem aqui uma grande margem para progredir. Espero que vendam da melhor forma Moçambique no mundo. José, muito obrigado. Também queremos agradecer aos nossos telespectadores, internautas, saudar também aos nossos internautas de Angola e agradecer a vossa audiência e nós voltamos numa próxima oportunidade. Boa tarde, até lá.